Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Lá Eles, no nosso 14º episódio. Mas antes de apresentar o nosso convidado, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, ativa o sininho para não perder nada, todos os vídeos ficam disponíveis para você. Mande para o seu camarada aí, ó, compartilha, para quem gosta de futebol, quem gosta de esporte, aqui tem muita resenha. E antes do Rodrigo apresentar, eu quero falar para vocês aqui, ó, do nosso parceiro Ninja Personalizados. Faz essa caneca aqui, ó, toda personalizada, @Ninja Personalizados RJ. Você pode entrar em contato com eles para fazer a sua caneca também. E agora o Rodrigo vai apresentar um conterrâneo nosso de Niterói. Já tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente no canal do Felipe Cardoso aqui. Quem me acompanha sabe um pouquinho, já deve imaginar quem é, mas o Rodrigo vai soltar para vocês agora o nosso convidado de hoje. É isso aí, rapaziada. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Lá Eles. E hoje, como é de costume aqui no nosso canal, a gente tem um convidado super especial, um cara que é referência para mim, para o João, principalmente na área de narração. Seja muito bem-vindo, João Guilherme. Opa, obrigado. Prazer ter você aqui com a gente. Valeu. Lá eles. Obrigado, meus conterrâneos. Pô, show de bola. Obrigado, prazer. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês, né? Niterói é a melhor cidade do mundo, né? Dizem. Também, Exato. Nós que somos de Nikit, sabemos do valor de Nikit. Um prazer muito grande estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, viu? A gente que agradece. Obrigado por estar abrindo as portas aqui pra gente estar te recebendo. Sim. E, João, agora pra gente começar o nosso bate-papo, a gente queria saber um pouco mais sobre o seu início no jornalismo esportivo. Como que você começou? Você sempre gostou muito do esporte? Você sempre quis narrar? Sempre. Desde garotinho, em Niterói. Lá, Eu nasci no Fonseca e fui criado muito novinho ainda. Minha família se mudou pro centro de Niterói ali, Praça do Rink, né? Que tá lá até hoje e tal. Então fui criado ali, naquela região. Então, desde muito novinho, né, meus pais ouviam muito rádio e eu cresci ouvindo rádio, acompanhando futebol no rádio, na televisão. Então, desde molequinho, eu queria realmente ser... Eu ficava narrando o jogo em casa, o jogo da televisão, ficava imaginando o jogo. Eu sempre quis ser exatamente o que eu me tornei mesmo, narrador. E aí, quando você começa, narrador, você começa no rádio, o seu início... Ou você começou na televisão? Não, comecei no rádio, tive a minha primeira oportunidade na Rádio Carioca do Rio de Janeiro, em 1988, AM 710. Ali eu iniciei a minha trajetória aí como profissional, né? Primeiro eu comecei como rádio escuta, pegava as informações, passava plantão. Aí depois eu virei repórter, depois eu fiquei como repórter narrador. Eu era um narrador que fazia folgas dos repórteres nos clubes. E tudo isso foi me dando uma vivência, uma bagagem, né, muito grande. Foi muito importante esse início da minha trajetória. E quem eram suas inspirações, assim, na época? Você olhava, assim, ouvia, falava, cara, quero pegar algo desse cara aqui, suas referências. Tem muito tempo aí o podcast? Porque eu vou ficar falando aqui umas 2 horas aqui. Tem muita coisa, cara, muita gente. Eu tive o privilégio de ouvir muitos caras bons, né? E que me fizeram gostar da comunicação, principalmente do esporte. A lista é muito grande, cara. Mas eu digo assim, o meu grande ídolo, o cara que eu me amarro mesmo e que quando eu ouvi eu falei, pô, esse cara é demais, eu quero ser como ele, é o Osmar Santos. Osmar Santos, meu pai me deu um radinho, motorrádio, na época, né, que pegava um das curtas. Aí um dia eu lá em Niterói, tava lá, aí sintonizei, aí eu ouvi a Rádio Globo de São Paulo, ouvi a transmissão do Osmar, e aí o rádio ficou cheio, cara. A voz dele, as vinhetas, as músicas que ele colocava. Falei, pô, isso é um negócio diferente, né? Que maneira essa transmissão, esse jeito desse cara narrar. Então ele virou o meu maior ídolo na comunicação esportiva é o Osmar Santos, sem dúvida. Mas, porra, a lista é extensa, né? Cara, daqui do Rio de Janeiro, que eu possa falar de rádio, porque tem a TV e tem o rádio, né? De rádio, Jorge Cury, Valdir Amaral, do Alcei Camargo, José Carlos Araújo, César Riso, que é um cara que eu trabalhei no início da carreira e que me ajudou muito. Pô, muitos narradores assim que me influenciaram. Tinha um cara que eu gostava muito chamado Júlio César Santana. Eu achava um baita narrador. E na televisão,
Na televisão, Silvio Luiz, fantástico, né? Diferente de tudo. Nos deixou de todos. recentemente, né? Nos deixou recentemente. O Silvio era diferente de tudo, de todos. Luciano do Vale, o mais completo narrador de televisão, porque ele narrava tudo. O Galvão é uma lenda, né? Claro que marca a trajetória de todos nós. O Januário de Oliveira eu achava um narrador sensacional. Criou apelidos aqui para os jogadores do Rio, especialmente, eu acho que eu tenho algumas coisas de Januário de Oliveira assim, no meu trabalho. Eu acho que o Januário é uma inspiração para mim, sim. Então, são esses, cara. E muitos outros, assim, que eu poderia falar. Mas os principais nomes, realmente, são esses. Legal. E, João, bacana. falando agora de rádio, você trabalhou durante muitos anos no rádio, você vivenciou toda essa transição, essa transformação aí que o jornalismo vem passando ao longo de todos esses anos. Sim. Queria te perguntar como que você enxerga a profissão daqui para frente. Você acha que a tendência é cada vez mais os canais de streaming, o próprio YouTube também, eles monopolizando essas transmissões, propriamente... A gente está passando por uma enorme transformação, né? E a internet puxa isso tudo, né? Sim. A internet, ela ampliou os horizontes da comunicação de uma maneira infinita. A gente está aqui num podcast que está passando na internet e as pessoas estão vendo em várias partes do mundo. Tem um cara lá em Tóquio que está assistindo a gente falando aqui e tal. Isso é muito legal. Os próprios direitos de transmissão agora do próximo campeonato brasileiro já mostram essa tendência, né? Sim. Você vai ter emissoras abertas, você vai ter o YouTube, você vai ter o streaming. Então, quer dizer, é um novo caminho. A forma de conteúdo, de mostrar o conteúdo, é que vai ser diferente, né? Você tem cada vez mais isso indo para a internet. Aquele modelo da TV fechada. Mais tradicional, né? Mais tradicional, da TV a cabo, que você tinha aquela assinatura. Eu acho que isso tudo está se diluindo e tudo está convergindo cada vez mais para a internet mesmo. E eu acho fantástico, cara, porque você tem uma abertura de mercado muito grande, né? Hoje em dia você pode empreender na comunicação. Sim. Na época que eu comecei, não existia essa possibilidade. Você tinha grandes rádios menores, você tinha jornais, você tinha televisões, maiores e menores, e você tinha aqueles caminhos. Hoje em dia, além desses caminhos, tem esses também, você tem o seu caminho. Você pode empreender, você pode buscar, e muita gente tem se dado bem assim, né? Eu acho sensacional o que está acontecendo e, sinceramente, acho que está só no início, cara. Tem muita coisa ainda para acontecer e para a gente acompanhar a transformação aí. Você falou que teve na reportagem também, antes de se tornar narrador. Exato. Como era para você o contato com os jogadores naquela época? Era mais fácil do que hoje em dia? Porque a gente tem a impressão, vê muita gente falar que acaba acontecendo um distanciamento natural, assim, por eles terem muitos assessores, dificuldade de acessar esses atletas hoje em dia, de ter um contato maior, de até ter mesmo uma amizade, assim, uma relação de amizade que antigamente era até mais fácil. Você acha que isso acontece de fato? Cara, eu vou te contar uma história que eu acho que responde exatamente a sua pergunta. Era o ano de 1989, eu trabalhando na Rádio Carioca do Rio de Janeiro, e estava cobrindo a folga do repórter que fazia o Flamengo. Aí eu estava ali no programa, 6 horas da tarde o programa entrava no ar, e eu estava dentro da cabine da rádio, que era ali na beira do gramado da Gávea, entrando no ar, fazendo o programa. Cara, o João Guilherme, o Flamengo. O Flamengo tem isso, tem aquilo e tal. Os jogadores treinaram agora há pouco aqui. E eu tô falando e eu tô vendo um cara lá do outro lado do campo chutando bola. Chutando bola. E o gramado assim já escuro e só uma luz lá no fundo e ele chutando bola. E eu tô ali falando. De repente aquele cara para de chutar bola e ele vem andando na minha direção. Quem era esse cara? Zico. Ele aí atrás de você. Zico. 1989. Aí vem ele andando. E eu no ar. Aí eu saio da cabine onde eu tô e vou até o Zico. Zico, tudo bem? Boa noite. Estamos aqui ao vivo na Rádio Carioca. Sua expectativa para o clássico de domingo contra o Fluminense? Ele, oi, boa noite, tudo bem? O maior jogador brasileiro naquele momento, nesse contato com uma emissora de rádio que não era uma emissora grande, era uma emissora menor. Mas eu estava ali acompanhando ao vivo, ele saindo, ele falou comigo, respondeu 2, 3 perguntas e seguiu o caminho dele. Hoje em dia, impossível. Impossível.
Se fosse o Neymar da vida... Impossível. Eu diria com qualquer... Além dos mais famosos, né, que se torna mais difícil ainda, mesmo com aqueles que não são tão conhecidos, é impossível, porque nós adotamos aqui um modelo que já é muito usado na Europa durante muitos anos, que é o modelo das entrevistas coletivas. O treinador fala depois dos jogos, durante os dias os treinos são fechados, a imprensa tem acesso só a alguns minutos e às vezes um jogador é escolhido para falar. Você vê que normalmente os jogadores hoje só falam na hora da apresentação deles, né? Então isso é um modelo usado na Europa e que foi trazido para cá. Antigamente era muito mais fácil, você tinha um contato muito mais aberto, você tinha acesso a muito mais informações. Agora era um outro mundo também, né? Sim. Porque a partir do momento que Steve Jobs inventou isso aqui, ó, mudou tudo, né? Sim. Então, quer dizer, hoje você pode entrar daqui e fazer uma live em qualquer rede social e mostrar isso para o mundo todo. Então, hoje, realmente, você tem muito menos privacidade, né? A gente está na era Big Brother. Está todo mundo vendo todo mundo. Então, essas medidas que foram tomadas, eu acredito que sejam para proteger, exatamente para preservar isso. Mas é ruim, porque causa um distanciamento muito grande. As pessoas hoje, literalmente, não sabem praticamente nada do que acontece, né, no dia a dia. Você deu esse exemplo da Gávea, né? Com o Zico lá. A gente esteve lá recentemente gravando com o Nunes. Sim. E aí eu até mostrei pro Rodrigo, ó. Ali ficavam acumulados os jornalistas na beira do campo, acabava o treino, os jogadores encostavam ali para falar com os caras. E ali atrás tinha umas cabines, né? Que ficavam ao nível do campo e tal, com vidro. Atrás tinha uma sala de imprensa. Eu cheguei a narrar muitos jogos ali, exatamente nesse início da minha carreira, virada da década de 1980 para a década de 90, que culminou exatamente com o final da carreira do Zico. Né? O Zico ele se despediu no dia 6 de fevereiro de 90 no Maracanã. Né? Então, 89 foi o último ano profissional do Zico, jogando no Flamengo e tal. Então, coincidiu exatamente, foi nesse período aí. Era espetacular. Rapaz, eu narrei na Gávea Flamengo e São Paulo, Flamengo Internacional... Flamengo e Cruzeiro. Antigamente tinha muito... Jogos, né? Tinha jogo em Laranjeiras ainda? Tinha jogo no Caio Martins? Eu narrei... Não. Eu participei da transmissão da Rádio Tupi em 1992. É incrível falar isso. A final da Copa do Brasil, Fluminense Internacional, o primeiro jogo foi nas Laranjeiras. Foi nas Laranjeiras. É um negócio inacreditável. Né? Naquele ano anterior, a final do Campeonato Brasileiro, Bragantino e São Paulo, foi no Nabi Abichedi. Estádio do Bragantino, que está aí até hoje com outro nome, mas é aquele estádio ali. Sim. É um outro tempo, um outro mundo, né? Exato. Século passado, era no século passado. Os cabelos brancos, século passado. Você falou da Tupi e ficou na rádio, assim, até quando, antes de migrar para televisão? Cara, a minha trajetória começou em 1988, Rádio Carioca. Aí, depois da Rádio Carioca, eu fui para a Rádio Tamoio, em 1990. 1991 eu estive na Rádio Tropical FM, 93 também, 92 eu fui para a Rádio Tupi, fiquei lá até 1995, onde em janeiro de 95 eu fui trabalhar na Rádio Gazeta de São Paulo. E aí na Rádio Gazeta de São Paulo, a rádio terminou, ela foi vendida para uma igreja evangélica, a programação, eu entrei no Sport TV em 1997, aí eu migrei para a televisão. Né? Eu peguei ali o Sport TV desde o início e tal. Aí fiquei no Sport TV durante 14 anos e alguns meses. Em janeiro de 2012 fui para Fox Sports, e lá fiquei até o final. Né? Aí a ESPN incorporou, fiquei 2 anos na ESPN e tô lá na Paramount desde janeiro de 2023. Resumindo, é isso aí. E em qual Parece dessas... rápido, mas é muito tempo. É claro que você está na Paramount hoje, está muito feliz, mas qual dessas casas, assim, mais que te desenvolveu, assim, né? Isso é uma resposta interessante pelo seguinte. Falando de televisão, né? O Sport TV e o Fox Sports foram muito importantes na minha carreira, né? O Sport TV, por quê? Porque eu era um locutor de rádio. Eu não tinha ideia do que era trabalhar em televisão, não tinha planos de trabalhar em televisão, e me tornei um narrador de televisão. Então, ali no Sport TV, eu aprendi a fazer televisão e aprendi a ser um narrador mais versátil. Eu já tinha feito outros esportes no rádio,
Mas no Sport TV, na época que eu trabalhava lá, você tinha que narrar tudo. Tudo. Então eram todos os esportes olímpicos, todos os esportes de verão e de inverno de Olimpíada e outras coisas mais, MMA e Tem tudo. até aquela luta histórica que você narrou do Chael Sonnen contra o Anderson Sim, Silva. eu narrei durante muito tempo até MMA, bacana de você contar. que foi bacana na minha trajetória. Então, assim, o Sport TV, eu diria que ele foi a minha escola para fazer televisão. Então, foi a minha base. Foi muito importante. E o Fox Sports foi a explosão, né? Foi o canal que realmente me colocou num outro patamar, né? Eu acreditei no projeto desde o início. Eu costumo dizer que eu abri a porta, acendi a luz, apaguei a luz e fechei a porta, né? Porque eu fiquei do início ao fim. E muita gente chegou, muita gente saiu. Mas o Fox Sports realmente me levou a um outro nível profissional. Então, são esses dois canais, assim. Eu tenho muita gratidão. Com papéis diferentes, eles foram importantíssimos na minha trajetória. Bacana. E, João, agora perguntar um pouquinho também sobre os bordões que você cria, grandes bordões que sempre ficam aí, que caem nas graças da galera. Sim. Tem um muito maneiro aqui, o bordão do Desarmou o Disjuntor. Desarmou o Disjuntor, essa história é boa pra cacete. Eu queria que você contasse essa história pra galera. Essa tem a ver com o tempo do MMA. Do MMA, que eu realmente... eu dei muita sorte, né? Porque quando eu comecei a transmitir o MMA, foi um momento que houve a explosão do esporte no Brasil. Todo mundo estava assistindo. Todo mundo estava assistindo, o Brasil começou a ganhar muitos títulos, muitos cinturões em várias categorias e vários lutadores. E aquilo despertou no público brasileiro uma curiosidade muito grande. O brasileiro já gosta muito de luta. E aí explodiu um negócio. E eu dei a sorte de estar ali, naquele momento, e narrar lutas realmente históricas. E o Desarmou o Disjuntor foi o seguinte. Ele surgiu numa luta que o Minotauro ele levou um nocaute do Caim Velasquez. Levou uma na ponta do queixo e aí, caiu que nem um boneco lá. Beleza. Isso foi num sábado à noite. Véspera da luta, sexta-feira, o coordenador lá de externa que trabalhava comigo, Zé Carlos, o nome dele, ele ligou para mim. Falou, João Guilherme, tudo bem, beleza. O negócio é o seguinte, você tem que estar amanhã aqui na emissora, tal horário e tal, vem com a camisa, com o uniforme, tô passando as orientações, né? Falei, beleza, Zé, isso era sexta-feira à tarde. Aí ele me falou e eu ouvi no fundo assim uma música, um pagode, né, rolando. Aí eu falei, e aí, Zé, porra, tá onde aí? Tá animado o negócio aí, hein? Ele falou, tô aqui em Araruama, aqui na casa de um amigo, rapaz, tô de folga. Já tomei todas, estou aqui no meio de uma muvuca, um monte de mulher, tá bom demais e tal, mas é o seguinte, já tá ficando tudo escuro. Tá desarmando o disjuntor. Aí eu falei, como assim, Zé? Tá ficando tudo escuro, vai acabar, daqui a pouco a bateria eu vou apagar aqui. Beleza. Eu ri pra caralho. Eu falei, pô, engraçado isso aí, pô, desarmou o disjuntor, beleza. Aí no dia seguinte fui pra luta. Fui pra luta e tal, tá lá, sábado à noite, meia-noite e blau. Uma audiência bombando. Aí o Caim Velasquez, encaixa na ponta do queixo do Minotauro e ele cai. Quando ele cai, eu falei, ih, desarmou o disjuntor do Minotauro. Ficou sem som e sem imagem, né? Aí na hora eu me lembrei, cara, porque o Zé falou, porra, tá ficando tudo escuro, vou cair aqui. Aí quando o Minotauro caiu, ficou sem ação, né? Aí eu falei, desarmou o disjuntor do Minotauro. Aí pronto, aí pegou. E realmente, né, você tá em casa assim, de repente fica tudo escuro, desarma o disjuntor, né? Caiu a luz, você tem que ir lá e... Aí foi isso. Essa história muito maneira. Essa história é interessante. Tem outros bordões também, muito famosos. O Para Tudo, como é que surgiu? Para Tudo Surgiu com Débora Seco. Grande Débora Seco. Virou até comentarista do Sport TV, um período aí. Realmente, comentários maravilhosos tem feito a Débora. Marcante. Débora Seco, ela estava fazendo uma novela... Eu sou noveleiro, né? Eu gosto de novela. Sim. Novela, sério, eu gosto. Aí tem uma novela na Globo, muito sucesso, novela das 9, e ela tinha uma personagem que era espalhafatosa, era meio piriguete. Ela para tudo, ela falava para tudo. Celebridade, se eu não me engano. Isso, garoto. Sou noveleiro também. Essa daí. Aí, Ronaldinho Gaúcho no Flamengo. O Flamengo jogava muito em Macaé, né? Ronaldinho Gaúcho em Macaé, sensacional. Eu narrei muito o jogo dele lá.
E aí um jogo, se eu não me engano, foi contra o Avaí, cara. Campeonato Brasileiro, 2011. O Robinho, jogador que depois atuou em Palmeiras, Cruzeiro, veterano já. O Robinho veio seco no Ronaldinho, rapaz, no meio campo, assim. Aí o Ronaldinho veio e só deu aquele tapa. Pum, aí passou no meio dele. Raio-X, pum, na caneta. E o Robinho ficou sem graça, ficou sem saber o que fazer. Aí quando ele meteu aquela caneta, eu falei, para tudo! Que parou tudo, cara. O estádio inteiro, tipo assim... Então esse bordão ficou sendo utilizado para dribles, para lances diferentes, né? Aquele lance que para tudo. Teve um também que eu me recordo aqui do Deco, que o Deco contra o Avaí também isso. Mata a chaleira, dá um chapéu bonito. Sensacional. Esse lance é lindo demais. E eu tava ali lendo uma chamada e tal, daqui a pouco e tal. Lançaram veio o Deco matou no peito, pum. Eu falei, ih, para tudo. Olha lá. Tá. É sensacional. Então é isso, o para tudo é isso. E tem um para coisas negativas também, que é o famoso que desagradável. O que desagradável. O que desagradável, ele surgiu com Petkovic, rapaz. Que coisa, hein? Aí Pet é parceiro do Rodrigo. Grandíssimo Pet, um abraço aí pra Pet. ele. E assim, o Pet raramente fez coisas desagradáveis com a bola. Ele é um cara, mas foi um jogo, 2001, Cruzeiro e Flamengo no Mineirão, Campeonato Brasileiro. Aí eu me lembro que estava chovendo bastante, o gramado escorregadio. Aí o Pet foi tentar driblar o Ricardinho, o volante do Cruzeiro, e aí ele pisou na bola, escorregou e caiu de bunda em cima da bola, assim. Pum! Aí a imagem foi engraçada. Aí eu falei, ih, que desagradável. Aí o Raul Plasma era o comentarista, estava comigo. E aí o Raul começou a rir, cara. Ele falou, porra, é engraçado pra caralho. Pô, que desagradável. Aí beleza, eu falei, pô, você gostou, Raul? Eu gostei, porra, maneiro. É um lance, assim, feio, mas você deixou engraçado. Sim. Eu falei, pô, legal. Aí, no dia seguinte, eu cheguei em casa, o porteiro do meu prédio falou, seu João, pô, vi lá a transmissão, ri muito quando o senhor falou lá, que desagradável, lá do Petkovic, lá. Aí eu falei, você gostou, rapaz? Gostei. Eu falei, esse negócio aí... Aí o cara falou, outro cara falou, eu falei, pronto. Nasceu um bordão. Aí sempre que o cara pegava a bola, isolava, eu, ih, que desagradável. Aí pegou. Engraçado que todos esses, naturalmente, né? Nada naturalmente. De caso pensado, assim. Não. A não ser esse do disjuntor que você lembrou, assim, e achou interessante, se encaixou mas, assim, ali. Eu não... Foi tudo na hora, né? Exato. Eu não fui pensando não foi premeditado, usar o disjuntor. Sim, entendi. Só que aí a cabeça de narrador, você é narrador, sim. sabe bem, né? A nossa cabeça, ela tá funcionando ali a milhão. E aí, na hora que o Minotauro caiu e ficou desmaiado, eu lembrei do Zé Carlos falando pra mim. Falou, porra, vou cair aqui, tá escurecendo tudo, desarmou, juntou. Falei, cacete, aconteceu essa porra com o Minotauro, vou falar, né? Desarmou o disjuntor. Uhum. Aí, pronto. Aí, mas assim, você fala, falei. Uhum. Mas não fala pensando assim, vai virar um bordão, né? Sim. Falei. Aí tem coisa que eu já falei que ninguém falou nada, e aí sumiu. Mas quando o povo começa a repetir, aí já era. Aí tem um que é muito legal também, que é não faz isso que o rapaz tem família. Esse é bom também. Quando o cara leva um drible, uma rabiscada. Como é que surgiu o não faz isso que o rapaz tem família? Meu filho disputando um campeonato de escolinhas. Aí um jogo lá, um time tava... E os pais ficam excitados, né? Parece que é final de Copa do Mundo e tal. Aí um time tava goleando o outro. E um time era muito melhor que o outro. E tinha um molequinho lá que tava barbarizando, esculachando todo mundo. Caneta, drible, chapéu e tal. Aí uma hora um senhor do meu lado, o filho dele foi vítima desse moleque aí, porque ele deu uma caneta, o moleque caiu de bunda no gramado. Aí o coroa ficou revoltado. Aí o coroa levantou, não faz isso não, rapaz. Você não faz isso não, que o meu filho tem família, pô. Como é que você faz um negócio desse com o meu filho? Começou a dar esporro na garota. Aí eu fiquei olhando aquilo, eu falei, porra, mas o que tem a ver isso? Que ele levou a caneta, meu filho tem família. Não entendi porra nenhuma. Uhum. Aí passou o tempo, eu fui fazer um jogo de Neymar pelo Barcelona. Aí o Neymar, pum, deu uma caneta lá desmoralizante. Aí eu lembrei do senhor. Eu falei, ô Neymar, não faz isso que o rapaz tem família. E tal. E aí pegou, e aí foi embora. Tem aquele bordão também, o Pelo Amor de Zico. Pelo amor de Zico. Esse aí o rubro-negro gosta. Porque o que acontece? Eu estava fazendo um jogo do Flamengo
E aí eu me lembro que o Flamengo estava levando um sufoco danado, bola na trave, uma pressão. Eu não me lembro exatamente qual foi o jogo. E aí, num daqueles lances, eu falei assim, pelo amor de Deus, uma pressão incrível que estão fazendo. Só que na hora eu lembrei assim, pô, cara, é um jogo do Flamengo. Flamengo, Zico. Quem é o Deus para torcida do Flamengo? Zico. Pelo amor de Zico. Aí eu falei, pelo amor de Zico. Aí Pegou, né? Pegou, realmente. Aí depois eu passei a falar para outros times também, né? Por exemplo, fazia o jogo do Galo, eu falava pelo amor de Reinaldo, pelo amor de Sócrates, pelo amor de Roberto Dinamite. E encaixando de acordo com a equipe que estava jogando. Pelo amor de Pelé e tal, aquela coisa toda. Mas realmente a origem foi o pelo amor de Zico, né? E virou um Zico nos acuda, e por aí vai. E tem um cara também que te ajudou bastante nesse processo de criar bordões, que é o Arrascaeta, né? Você é um deboche. Tem a resenha também do preço do quilo do Alcatra, que essa é maneira também. O Arrascaeta, ele foi um protagonista de vários bordões, né? É a história do... Engraçado, cara, que o deboche, ele não surgiu com a Arrascaeta. Ele surgiu com o Hazard. Eu narrei o último jogo da carreira do Hazard, né? Que foi aquela final da... Né? Não, que foi a final da Europa League de 2019. Chelsea-Arsenal. Sim. Foi o último jogo que ele jogou bola. Que depois daquilo ele foi vendido para o Real Madrid 100 milhões de euros. Nunca mais jogou nada. Nunca mais jogou nada. Inclusive já encerrou a carreira. Já aposentou. E naquele dia... O jogo foi lá em Baku, no Azerbaijão. Aquele dia, o Hazard foi o Hazard que a gente sempre viu. Sim. Jogava pra cacete. Muito. Né? Sim, muita bola. Habilidoso, driblador, cortava talentoso. Pra dentro, chutava. Porra, jogadoraço, né? E naquele dia ele tava empolgado. Aí entram essas histórias, eu não sei se vocês estão percebendo, que todos os bordões ele tem o mesmo caminho, né? Sim. Alguém fala alguma coisa... Você se lembra que ali na chama hora. atenção, assim, pô, interessante isso e tal. E aí você, na hora da narração, você lembra e solta aquilo. Que acha que tem a ver, que encaixa. Sim. O deboche veio do seguinte, um colega meu de trabalho na Fox, chamado Jailson, ele encontrou comigo um dia na redação e falou assim, pô, João Guilherme, legal. Vi a transmissão ontem lá do jogo, porra, foi muito boa a transmissão. A transmissão foi um deboche. Mas eu falei, porra, como assim, já? Será que é bom? Será que é ruim? Deboche? Porra, né? porque deboche eu conhecia de um outro jeito. Deboche. Falei, porra, ele achou uma merda a transmissão, né? O que é isso, Jailson? Ele falou, não, cara, isso aí lá na minha área, na minha comunidade, é um elogio. Por exemplo, quando o cara vai no baile e pega a melhor mulher do baile, os caras, fulano é um deboche. Porra, quando o cara mete uma caneta, faz um golaço lá na pelada, que deboche, o caralho e tal. Beleza, desculpa o palavrão. Aí eu falei, porra, nunca tinha ouvido isso não, Jailson. Beleza, maravilha. Passou. Aí foi lá fazer o jogo do Hazard. Aí o Hazard arrebentou com o jogo, né? Aí eu falei, Hazard é um deboche. Hazard é um deboche, tal. Mas não aconteceu, cara. Não aconteceu nada. Aí veio a final da Libertadores 2019, Flamengo e River e tal. Aí, na hora do passe do Arrascaeta pro gol do Gabigol, eu lembrei disso e falei, Arrascaeta, você é um deboche. Pronto. Aí grudou no Arrascaeta e amplificou, né? Foi o jogo mais marcante da sua carreira como narrador? Ah, cara, eu já tive... Eu digo que foi o seguinte, foi o jogo de maior impacto, de maior repercussão da minha carreira. Você quer ver um negócio? Rapaz, esse jogo foi em 2019, né? Isso. Nós estamos em 2024. Esse jogo rende histórias até hoje. Essa história, ela é de ontem. Ela é de ontem. Fresquinha. Eu tô lá, né? Fazendo uma portabilidade. Eu tô trocando de corretora, saindo de uma corretora para ir para uma outra corretora, né, de investimentos. Beleza, tal. Deixando lá meu dinheirinho ali e tal, para render um pouquinho. Maravilha. Aí, eu vi que a minha atual corretora, ela não tem taxa de corretagem para você comprar ações, aquela coisa toda e tal.
Eu pensava que eu sou maluco, né? O que tem a ver essa coisa? Aí, beleza. Aí, falo pro assessor lá, falei, ó, aí eu vou fazer só renda fixa, porque se eu comprar ações aqui, tem a taxa de corretagem, prejudica o lucro e tal, e eu não vou pagar a taxa de corretagem, senão outra eu não pago nada. Uhum. Ele, porra, João, putz, que pena. Porra, eu vou falar com o meu chefe aqui, da mesa de negociações aqui e tal, de corretagem, e vou tentar falar com ele para ver se eu consigo alguma coisa. Beleza. Aí ele foi falar com o chefe. Pô, o João Guilherme, nosso cliente e tal, tá chegando agora aqui, mas ele não quer fazer operações em renda variável porque tem a corretagem. Aí disse que o chefe dele virou para ele e falou assim, que João Guilherme? O João Guilherme, narrador, aquele narrador de 2019? O cara é Flamengo. Uhum. De 2019, que narrou o gol do Gabigol. Porra, tô botando agora aqui no sistema. Taxa 0 para ele. O cara tirou a taxa. Velho. Que maravilha. Pô. Isso aconteceu ontem, cara. E assim, tem várias histórias desse tipo. Então, quer dizer, cara, não tem jeito. Acabou criando também uma identificação muito grande com a torcida do Flamengo, né? Por conta e disso. assim, por ser o Flamengo ele tem uma dimensão Continental, mundial. absurda, cara. Absurda. Assim, a audiência, o tamanho da torcida, tudo que se fala do Flamengo repercute muito mais. E aí foi um momento realmente histórico, né? Um momento que o Flamengo, depois de 38 anos, ganhou uma Libertadores da América, da maneira que venceu. Então, isso tudo realmente levou este jogo para um patamar daqueles que são imortais, né? E eu era a voz desse jogo, né? Eterno, né? Como é o slogan da Libertadores, exato. a glória Museu do eterna. Flamengo. Exato. Está no Museu do Flamengo, exato. É. Então, assim, não há como dizer que, de fato, esse é o jogo mais impactante da minha carreira até o momento, né? Sim. Podem acontecer outros aí. Pode superar. Nosso amigo ali tá animado. Ele acha que... Mas, assim... Tá na expectativa. Na expectativa. Ele já tá preparando o roteiro aqui. Mas, assim, até o momento, sem dúvida. Sem dúvida. Cara, vai fazer agora 5 anos. Sim. E diariamente aparece uma história dessa. Tava na ESPN na época? Não, Fox Sports. Não era Fox ainda. Foi o último... Foi a última Libertadores transmitida pelo Fox Sports. Então, usando ainda o bordão tradicional do toca música. Toca música, exato. Toca música, é gol do Mengão, aí entrou ali a música e tal. É um negócio realmente impressionante, cara. Impressionante. Então, sim, eu costumo dizer que o jogo mais importante foi o primeiro. Uhum. Porque se eu tivesse ido mal no primeiro, eu não teria seguido. E o primeiro jogo foi no dia 25 de fevereiro de 1989, Vasco e Porto Alegre em São Januário. Ali foi o primeiro jogo que eu narrei pela Rádio Carioca. Eu costumo dizer que esse é o mais importante, porque ali foi o início de tudo, ali que eu dei o primeiro passo e tive força para dar o segundo, terceiro, quarto e fui embora. Mas realmente o jogo de maior repercussão, Flamengo e River, é um negócio impressionante, cara. Até hoje. Impressionante. Depois a Fox acabou se unindo com a ESPN, Sim. você migrou para a ESPN naturalmente. Exato. E foi crescendo ali dentro da ESPN. É claro que eles já tinham muitos narradores, comentaristas lá, com muito tempo de casa. E você acabou chegando ali com certo destaque também, né? Com programa, apresentando. Exato. E com muita repercussão. Exato. Isso gerou algum tipo de treta lá dentro? Algo nesse sentido, para que você tenha tomado a decisão de depois... buscar novos ares, por exemplo, na Paramount, ou foi só mesmo uma escolha de carreira no sentido de ter mais liberdade para fazer o que você queria, ou outros projetos como o seu canal, né? Tem Sim, o Fala sim. João no YouTube. Eu saí da ESPN não foi por isso aí que você citou, de bastidores, de rivalidade, porque eu vou te falar, isso é muito comum, né? Tem que estar preparado para esse tipo de coisa. Muito né? comum. Em qualquer empresa, em qualquer atividade, sempre tem uma rivalidade. Mas na imprensa, na televisão, na mídia, em que você aparece, que a sua imagem aparece, é muito pior, cara.
É muito pior. Então, realmente, há muitas situações de bastidores, de competição, de disputa por espaço. Isso aí acontece em todas as emissoras. Isso aí é natural. Realmente aconteceu, natural, na ESPN e tal, sempre tem aquela situação de bastidor, mas não foi por isso que saí, não. Saí porque realmente uma série de fatores me fizeram sair da ESPN, como, por exemplo, a possibilidade de iniciar um novo projeto, uma boa proposta profissional, uma boa proposta financeira. Eu teria a possibilidade de voltar a morar no Rio de Janeiro junto com a minha família, coisa que eu não estava fazendo. Eu estava em São Paulo, minha família no Rio de Janeiro, minha família não tinha ido para São Paulo ainda. Então, tudo isso acabou pesando, né, nessa decisão. E eu achei, no momento ali, uma oportunidade interessante de carreira. E aí segui no meu caminho para Paramount. Agora, bastidor sempre tem. E recentemente chegou a narrar, voltou a narrar em rádio, né? Alguns jogos, né? Fiz na Rádio Manchete. Manchete. Mas infelizmente o projeto da Manchete lá não foi pra frente. Eu fiquei um mês na... Acho que o Rodrigo de Niterói estava lá também, Rodrigo Campos estava lá e vários outros colegas. Mas infelizmente a coisa não foi bem conduzida. Uma pena. Uma pena porque era uma oportunidade de fazer um rádio revitalizado no Rio de Janeiro, com uma marca forte, né? Dava para fazer um trabalho bem legal, mas quem estava à frente do projeto não soube conduzir. E perdeu uma grande oportunidade. Sim. Uma pena, né? E aí eu tive ali por um mês e tal, deu para matar um pouquinho a saudade do rádio, mas aí a coisa não foi para frente. E tem alguma competição, João, que você ainda tenha vontade de narrar? Algo que você ainda não tenha narrado? Rapaz, por incrível que pareça na minha vida, a única competição de futebol que eu nunca narrei foi a Champions League, cara. Eu já narrei todas as outras, assim, que você possa imaginar. Até a Copa da Oceania eu já narrei tudo. Mas a Champions League eu nunca narrei, cara. Eu nunca narrei. Então é uma coisa que eu teria vontade, sim, de um dia, quem sabe, fazer um jogo da Champions, assim. E tem algum perrengue que você já passou ali nos bastidores, na hora da narração? Aconteceu alguma coisa ali no momento que você ficou enrolado? Ou perdeu algum gol por conta de algo externo? Rapaz... Tem uma história, eu não posso contar o nome dos personagens, porque senão vai dar uma treta monstro. Mas eu já fiz uma transmissão que terminou em porrada. Que isso? Porrada. Transmissão de jogo, não foi nem programa de debate, nada. Literalmente, era um... Isso faz muito tempo. Isso era um jogo do campeonato paulista de basquete feminino. Eu começando no Sport TV, rapaz. E aí eu tava com um comentarista e toda a transmissão de televisão tem um coordenador. Tem 2 coordenadores. Tem um coordenador que fica no estúdio e um coordenador que está no caminhão ali no ginásio com você. Esse coordenador que estava no caminhão no ginásio, antes da transmissão, ele virou e falou para mim e para o comentarista: a gente está com um problema aqui na máquina de VT. Então, não chama o VT. Deixa o VT aparecer quando ele tiver que aparecer. Porque se você chamar, provavelmente a gente não vai ter, vai ficar feio. Beleza. Começou o jogo. Primeiro lance de falta, uma dúvida. O comentarista vai... eu quero ver de novo, hein? Alô, produção? Alô, produção, bota a imagem aí. Não tinha imagem. E eu narrando o jogo. Bola com fulana, arremessou, cesta de 3 e tal, 3 pontos mais para a equipe e tal, beleza. E aí o coordenador entrou no ponto, né? Meu e do comentarista, falou: porra, eu pedi para não chamar logo no começo. Chamando, não. Segundo lance. Falta. Foi, não foi falta? O comentarista: quero ver de novo. Quero ver. Eu acho que a nossa imagem vai esclarecer. Não tinha imagem. Aí, e eu narrando o jogo.
Aí o coordenador entrou no ponto e começou a xingar o cara. Falou, porra, você tá maluco, porra? Acabei de falar com Você quer me estrepar? Falou outras coisas. Quer me estrepar? Pá. Aí o comentarista, pela comunicação interna, virou para ele e falou assim: você vai tomar suco de caju. No meio da Aí transmissão. o coordenador virou para ele e falou assim: quando terminar a transmissão, eu vou te enfiar a porrada. E a transmissão rolando. E o cara que tá em casa Sabendo de nada que tá acontecendo. tá nem aí. Bola de 3, 10 pontos de vantagem para o time tal, diante do time tal e tal. Aqui no ginásio, grande plateia, caramba e tal. Eu vou te meter a porrada e isso. Rapaz, a partir daquele momento, o coordenador não falou mais nada. Isso era no primeiro tempo do jogo ainda. O cara sumiu da transmissão. Fulo da vida. Não deu outra. Terminou o jogo, entrevista de campo. Aí, como o cara sumiu, eu segui o procedimento padrão. Sim. Terminou o jogo, chamei o repórter na quadra, o repórter entrevistou, voltou para mim, eu chamei o comentário final do comentarista em cima dos números do jogo e encerrei a transmissão. Muito obrigado e tal. Falei o bordão da emissora. Até a próxima! Quando eu falei até a próxima, nego, Foi o sinal. eu só ouvi um barulho. Pá! O cara já tava ali, ele meteu um diretaço na cara do Que comentarista. isso. Aí o comentarista caiu e ele foi pra cima do comentarista. Igual o Minotauro. É por aí. Só que não desarmou o disjuntor do comentarista. Aí os caras começaram a rolar no chão, saindo na porrada, e o cameraman e eu tentando separar e tudo. E o ginásio inteiro olhando aquilo. Uma confusão do cacete. Ah, foi em loco, foi no próprio ginásio, não foi em estúdio, não. Não, lá no ginásio, lá. Caraca. Foi aí que o João ganhou a oportunidade de narrar o UFC. Já começou dali mesmo. Digamos que foi aí uma prévia. Então essa foi uma cena realmente Inusitada. incrível, assim. E isso é bom para mostrar para o público que tem coisas que acontecem em transmissão que o cara nem imagina que tá rolando. E hoje em dia, a rede social, né? O cara vai lá e escreve: o fulano tá assim, aconteceu isso com o narrador, aconteceu isso com o comentarista, aconteceu isso com o repórter. Muitas vezes ele nem sabe o que tá rolando. Uhum. Rolou algo que desconcentrou o cara, que o cara foi induzido ao erro, Sim. né? Ou que realmente errou por uma falha naquele momento. Mas aí as pessoas vão para a rede social e aí detonam todo mundo. Mas acontece muita coisa que o cara que está em casa nem imagina. Eu, por já trabalhar nisso há muito tempo, às vezes eu estou em casa e eu percebo assim: parou de falar um tempo, tá falando com o coordenador, olha lá aí e tal. E a voz do comentarista, ele tá meio puto com o narrador tá meio puto com o comentarista, e, ele tá ouvindo alguma instrução, aquela imagem ali não tá muito foco legal. E isso acontece mesmo de desconcentrar um pouco, ouvindo muita gente ao mesmo tempo e tentando ter o foco no jogo. Às vezes dá uma dispersada. Você precisa ter uma concentração muito grande. E é por isso que eu falo assim, o cara fala, o narrador, lá, tá torcendo quando o meu time tá secando. Porra, não tem tempo para fazer isso, cara. Porque é tanta coisa que você tem que pensar ali na cabeça. Porra, tem o jogo, aí o cara tá pensando assim, vou fazer o jogo. Aí tem entrada de comercial. Entrada de comercial, entrada de repórter, entrada de comentarista. Você tem que chamar arte e tal, com classificação. Você tem um monte de gente falando no teu ouvido ali. Né? Você tem que prestar atenção na imagem. Olha, essa imagem, porque a televisão é o seguinte, tudo que aparece, se aparecer lá a caneca, lá eles no close, eu tenho que falar. Uhum. Olha ali, ó, caneca bonita e tal, aqui na nossa transmissão, aquela coisa toda. Você tem muita coisa para pensar, cara. Então não tem jeito, é muito diferente. O cara tá ali em casa ou no bar, tomando uma, conectando, pô. Então, assim, o cara não tem tempo de ficar assim, porra, eu vou torcer pro time perder, eu vou secar, eu vou fazer isso. Cara, se algum colega meu consegue fazer isso, eu não sei como ele faz, porque é muita coisa, cara. A cabeça do cara tá ocupada. Depois do jogo, com o delay, claro que todo mundo tem um time, tem uma preferência, aí você pode
né, ficar feliz ou triste, é normal. Mas ali, na hora, durante o jogo, é muita responsabilidade, cara. Acaba pegando com o tempo mesmo, né? Essa questão. Tem milhões de pessoas te vendo, te acompanhando. A sua preocupação ali é essa. Porra, tem uma galera me vendo, né? Então tem que fazer um bom trabalho, tem que fazer um bom serviço, as coisas têm que andar direitinho, né? Você é meio egoísta ali, você pensa em você, né? Depois você pensa no que E acontece. consegue conversar previamente com o coordenador da transmissão? Ó, prefiro que fale um pouco menos aqui e tal, deixe fluir mais. O coordenador da transmissão dá dicas durante o jogo. Por exemplo, recentemente teve um caso acho que foi o gol do Vinícius Júnior na final da Champions League, que vazou uns bastidores do coordenador da transmissão cantando algumas frases assim, meio que prontas pro André Henning, né? Sim. E ele acabou utilizando ali, achou interessante e usou na narração dele. Sim. Isso é comum? Ou varia de narrador para narrador? Comigo nunca aconteceu isso não, cara. Nunca aconteceu não. Assim, de ficar sugerindo frases, não. Agora, tem coordenador, eu já peguei coordenador que falava mais do que o narrador, que ele ficava comentando o jogo. Era o jogo do time dele. Cara, ele entrava no ponto e falava assim, que tem os dois extremos, né? Tem o coordenador que fala muito, que atrapalha. E tem o coordenador que não fala nada, que também atrapalha. Que você fica meio sem referência e você tem que seguir na sua intuição. Mas o cara que fala muito, eu já peguei coordenador que o cara fica comentando o jogo no teu ouvido. Pô, olha lá, ele é ruim demais. Porra, que jogador horroroso, hein? E você tá narrando o jogo, cara. Tá narrando o jogo, mano. Bola com o Vasco na defesa, sai jogando Léo Pelé. Aí o cara tá falando, pô, isso é horroroso, hein? Isso não pode jogar no Vasco, hein? Cara, não tá no teu ouvido. Aí o jogo do Fluminense, o Fluminense toca a bola ali na defesa, tal, troca de passes dentro da área, pressão do adversário. Aí o coordenador tá no teu ouvido, porra, esse cara vai me matar do coração. Esse Diniz é um filho da... Acontece isso, mano. Atrapalha o narrador. E tem o coordenador que não fala nada. Eu já peguei coordenador que falou, entramos no ar. Só volta quando é casa. Saímos no ar, tchau. Acontece também. Então tem os dois extremos. Agora, esse negócio de ficar contando, falando frase, não. Comigo nunca aconteceu, não. Tem até uma história, tem uma história boa. De Flamengo e River. Flamengo e River. Eu estava narrando lá no Fox Sports, 2-1, e o coordenador, né, não vou falar o nome dele por questões óbvias e tal, senão o cara vai ter problema. Ele era um grande vascaíno. Ele estava lá comigo trabalhando normal. Beleza. Eu me lembro que a última frase que ele falou para mim foi a seguinte: João, o Diego vai entrar. Diego Ribas. Isso era 30 do segundo tempo. Beleza. A partir dali, eu não sei porquê, ele começou a rarear as participações dele. Entrava e falava assim, chama o foguete. Eu imagino por quê. Aí eu mandava lá, Fox Sports e tal, torcemos juntos. Rapaz, quando o Arrascaeta roubou a bola e o Flamengo empatou, eu só fui falar com esse cara um mês depois. Ele sumiu. Ele sumiu da transmissão. Esse aí, ele na hora, ele misturou o trabalho com a profissão, ele ficou puto e desapareceu. Aí, a partir dali, eu fiz o que eu quis na transmissão. Eu fui levando, pós-jogo. Matou no peito. Terminei na hora que eu quis. Quando terminou lá, o Flamengo levantou a taça da Libertadores e apareceu um geralzão do estádio, assim, por cima. Aí eu falei, porra, é o momento de terminar. Eu vou terminar. Terminei. Valeu, galera. Um grande abraço. Até a próxima. Fox Sports. Torcemos juntos. O cara sumiu, maluco. Desapareceu. Caraca. Que doideira. Literalmente. Então, assim, são histórias, coisas que o cara que tá em casa, ele nem imagina. Ele nem sabe o que. Mas acontece muito disso. O cara que comenta muito e o cara que não fala nada.
Então, e o coordenador que sai na porrada, comentaria. Acho que um dia eu escrevo um livro, acho. Eu sei bastante coisa. E agora, João, trazendo um pouquinho mais para o momento atual, um pouco mais para a seleção brasileira. Que tivemos jogo ontem, né? Que desagradável. Jogo ontem, o Brasil, infelizmente, foi derrotado para o Paraguai, uma seleção muito fraca. Mais um jogo terrível da seleção brasileira. Queria te perguntar, o que você acha do trabalho do Dorival Júnior? Você acha que ele é o nome certo para continuar no comando da seleção brasileira? Não. Você acha que a solução é de fora? É um técnico estrangeiro? Nós não temos nenhum treinador brasileiro no momento pronto para reerguer a seleção brasileira. Eu acho isso. Fernando Diniz passou por lá, é um técnico promissor, não deu certo. Dorival está provando que não é ele. Renato Gaúcho já teve um bom momento, mas no momento não é ele. Cuca já teve um bom momento, mas eu acho que passou, Sim. Não é agora. Não tem ninguém, cara. A gente tem que trazer alguém de fora. E o ideal seria Guardiola, Klopp, Ancelotti. Maravilhoso. Esses eram os ideais. Mas eles não vêm. E dentre aqueles que vêm, que são palpáveis, o melhor nome é Jorge Jesus, pô. Não há a menor dúvida disso, cara. Mas você acha que ele deixaria o Al Hilal da Arábia Saudita? Ele já falou isso, que ele larga tudo onde ele estiver para dirigir a seleção brasileira. Ele se ofereceu à CBF para dirigir a seleção quando o Tite deixou, depois da Copa. Ele se ofereceu para dirigir. Mas não quiseram. Mas eu acho que ele é um nome capaz de melhorar a seleção brasileira dentre aqueles que são possíveis. Sim. Abel Ferreira é outro grande nome, mas eu acho que o JJ é mais preparado do que ele, é mais experiente, sabe lidar melhor com jogadores de estrela, tem mais rodagem, tem um estilo de jogo que eu acho que agrada mais ao torcedor brasileiro. Então eu acho que o Dorival é um cara... O Dorival é uma unanimidade no mundo do futebol. Dorival é um cara gente boa. Ele é um cara do bem. Sim. Ele é um profissional que tem uma trajetória que merece respeito, ele é um cara competente, mas ele não é o cara para estar ali. Sim. Eu acho. Desculpa, mas eu acho. Também. Você falou do Abel Ferreira, talvez ele sofra também um pouco de, não rejeição, mas tem uma certa implicância ali por parte da imprensa também, né? Por conta desse jeito dele, ali à beira do campo, de reclamar, e nas entrevistas também ser um pouco grosseiro certas vezes. Você acha que isso poderia dificultar essa relação dele dentro da seleção brasileira? Acho que isso joga contra o Abel também. É mais um ponto favorável para o Jesus nessa disputa. O Jesus, quando ele esteve aqui, quais foram as polêmicas do Jesus? Ele discutia com o técnico adversário, com o Renato. Ele reclamou que uma vez 5 jogadores saíram machucados, o famoso 5. E ele dava bronca, o Jesus dava bronca no time dele. Ele focava no time dele. Falou, porra, tá fazendo errado. Cara. Raramente teve briga do Jesus com o outro. Teve uma vez uma confusão no jogo Flamengo e Santos, que o cara falou, ele deu um tapa no meu rosto. Mas assim... O Abel não, o Abel ele é mais explosivo, ele é mais novo, ele ainda não se controla tanto. Eu acho que o Jesus é um cara mais preparado para essa... E ele quer muito. Agora, não sei, existem algumas resistências a ele. E tem a direção da CBF também que não tem ajudado ultimamente, né? Há muito tempo já, né? Acho que o Edinaldo é o atual, mas antes do Edinaldo a coisa já estava complicada também, né? E o Jesus está trabalhando agora com o Neymar lá no Al Hilal. Você acha que isso também pode ser um ponto positivo para recuperar o Neymar na seleção brasileira? É isso, eu acho que esse é o caminho, porque eles já se conhecem, ele está trabalhando para recuperar o Neymar, para deixar o Neymar pronto. E, cara, a gente precisa do Neymar. Tá aprovado, né? Convenhamos, né? Notório. Deixa ele ser recuperado, o joelhinho dele lá, ele vai ter que voltar. Tem que voltar, não tem jeito, vai ter que voltar. Sim. O Neymar vai ter que jogar. E o Jesus é um cara que está convivendo com ele. E todos os jogadores que trabalharam com o Jesus elogiaram a forma dele pegar os detalhes e melhorar o atleta. E ele pode fazer isso com o Neymar. Se ele conseguir fazer isso com o Neymar...
e o Neymar começar a arrebentar lá com ele no Al Hilal, deve voltar a jogar em outubro, e a seleção continuar naufragando aqui, eu não tenho a menor dúvida que vai começar a haver uma pressão, e eu acho que pode ser um caminho, eu acho que pode acontecer. Você acha que o treinador estrangeiro ele teria menos dedo assim com jogadores já mais renomados ou com uma carreira mais longa? Por exemplo, o Danilo. O Danilo hoje não é unanimidade na seleção brasileira, a torcida não gosta tanto do futebol do Danilo. Ele é um lateral, mas ele é muito mais defensivo. Tanto é que na equipe dele ele atua como zagueiro. Sim. Ainda é Nem joga- reserva nem na joga equipe como dele. lateral direito, Não joga como lateral. É. E ele é lateral titular da seleção brasileira e capitão. Ontem, todo mundo pedindo o William, né? Pra ver se dava Sim. uma desafogada no time, se dobrava ali pelo lado direito com o Luiz Henrique, que entrou muito bem no jogo. Coisa que ele tentou fazer do lado esquerdo com o Arana e o Vinícius Júnior e acabou não dando certo, mas naquela circunstância do jogo parecia uma substituição plausível, assim, que poderia funcionar. E ele deixou o Danilo até o final do jogo, colocou o Danilo para fazer a ultrapassagem, que é coisa que ele não está acostumado a fazer. Ele já não vinha rendendo e passou a render menos ainda dentro do jogo e não saiu. Continuou em campo, assim como o Vinícius Júnior, que, é claro, fez excelente temporada pelo Real Madrid, tem tudo para ser o melhor do mundo no ano, mas na seleção brasileira também não vingou. A gente tá uma terra arrasada, né? Não temos nada, né? Resumindo, é isso. A gente tem que começar do zero. Ontem, vendo o jogo do Paraguai, cara, a seleção do Paraguai, ela é bem limitada, né? Bem Fraca, limitada. muito Tem fraca. alguns jogadores que atuam aqui no nosso futebol. Pita é o titular. Isidro Pita, Bobadilha, o Vila rapaz que Sante. fez Júnior o gol, Alonso. o Júnior Alonso. Assim, não é uma seleção que é forte, né? E o Brasil ficou com a bola e não sabia o que fazer direito, né? Então a gente tá do zero, cara. O Tite ficou na seleção 6 anos. A seleção do Tite era melhor do que essa aí. Com certeza. Mas ele não deixou nada muito bem encaminhado também. Eu acho que a gente tem um problema de geração. Nós temos bons jogadores, mas nós não temos mais o cara, os caras. Decisivos, porque o Brasil, né? o Brasil campeão vice-campeão do mundo em 50, Maracanaço. Quem jogava no Brasil? Zizinho, Ademir Menezes, Jair da Rosa Pinto, Danilo, craque pra tudo quanto é lado. Aí 58, Pelé, Garrincha, não preciso falar o resto. Né? 62, Garrincha, ainda tinha Didi, Newton Santos. 70, covardia. Aí outras grandes seleções brasileiras que perderam. 82 é patifaria. Você tinha Leandro, Júnior, Oscar, Luizinho, Cerezo, Falcão, Sócrates, Zico, Éder, Serginho, que era um grande atacante, mas não era o melhor da época, podia ter sido o outro, mas acabou não sendo. Era uma baita seleção brasileira, né? Sim. Aí perdemos em 86, mas tinha Miller, tinha Careca, tinha o Zico machucado, tinha Silas. 90, a mesma coisa. Tinha Miller, tinha Romário no banco, tinha Bebeto no banco, tinha Careca, tinha... 94 ganhamos, 98 tinha lá Ronaldo, 2002 Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo. Sempre 2006 Kaká, Ronaldinho, Adriano e Ronaldo. Acabou aí. Parou 2006. Se você pegar a escalação do Brasil de 2006 para 2010, já é uma queda vertiginosa. É mesmo. Parou em 2006. Nós estamos em 2024. De lá para cá, o futebol brasileiro só produziu um jogador extra classe, Neymar Júnior. Concordo. E que se perdeu por atitudes dele na carreira a partir do momento que ele decidiu sair do Barcelona. Em 2017. E aí, Ele ladeira quis abaixo. o protagonismo, né? Tentou ser o Exatamente. melhor do mundo ali. Fez escolhas erradas, que todo mundo pode fazer, faz parte. Toda decisão você pode dar certo ou dar errado. Sim. Tem um risco, né? É um risco, e ele caiu e não surgiu ninguém, cara. Vinícius Júnior, que você está falando. Eu acho que o Vinícius merece ser o melhor jogador do mundo. Também. Pelo que ele fez no Real Madrid. Pelo que ele faz no Real Madrid, ele tem esse peso de ser o cara que puxa a fila na seleção brasileira, só que na seleção brasileira ele não consegue jogar. Ele não joga. Ele não tem esse poder de assumir a responsabilidade e falar, rapaziada, vamos lá, vamos jogar. Não tem.
Ele deu uma declaração falando que a bola demora a chegar, que o jogo é um pouco mais lento do que na Europa. Tem até uma galera que fala também que o Vinícius caso ganhe, vai ser o melhor do mundo de todos os tempos, né? Você concorda com essa afirmação? Eu acho que há uma força muito grande para depreciar o Vinícius Júnior no Brasil. E sabe por quê? Porque ele foi revelado pelo Flamengo. É verdade. Pô, você falar isso do cara que tem 24 anos, 2 Champions com gol nas que 2 finais. fez 2 gols de títulos de Champions para o Real Madrid, que é o maior artilheiro brasileiro do clássico Real Madrid e Barcelona. Ele fez mais gols do que Ronaldo, do que Romário, do que Evaristo, do que Rivaldo, do que Ronaldinho. Se o Vinícius Júnior parar hoje, ele já está na história do Real Madrid. Então eu noto que as pessoas, por inveja e por clubismo, por ele ter sido revelado pelo time que tem um número enorme de rivais, Sim. as pessoas depreciam o Vinícius. Por exemplo, quando ele arrebenta na Champions League, elogiam. Legal, porque tem que elogiar. Mas a primeira falha já vem, joga nada e tal. Pô, a Copa América dele foi horrível, não vai ser o melhor do mundo. Quando que a Copa América serviu para determinou, né? Então, assim, existe uma má vontade muito grande com o Vinícius Mas Júnior desde o no Brasil. começo da carreira dele, né? A galera falou, vai ser um negabinha, né? O pessoal usava esse termo. Mas e tal. por quê? Porque ele foi vendido por 45 milhões de euros aos 16 anos. Não tinha nem estreado no profissional do Flamengo. Ele é do Flamengo. Então, aquela venda dele foi muito importante para a reestruturação financeira do Flamengo. Sim. Então, os caras falavam, porra, absurdo, hein? Não vai nem jogar. O Seedorf, Clarence Seedorf, falou literalmente o seguinte, ele não vai nem jogar no Real Madrid. Ano passado, estava lá entregando a taça da Champions para ele. Não, ano passado não, agora. Zidane e Seedorf, que foram 2 caras que não ajudaram muito. Né? Sim. Vamos lá. Então, assim, falar que um cara desse é fraco, isso é bem típico do brasileiro, né? O brasileiro escolhe os seus ídolos para admirar e os seus ídolos para destruir. E o Vinícius Júnior, por uma série de motivos, ele é um desses ídolos que o brasileiro engole. Porra, vamos ter que aturar esse cara aí e tal. E aí, cada derrota dele, como essa na seleção, que ele não tá jogando nada, isso aí vira um motivo de alegria. As pessoas falam, porra, não jogou nada, hein? Pô, que legal. Mas ele já é um vencedor, né? E o Neymar, você acha que não vai por esse mesmo caminho das pessoas depreciarem, tipo, o nosso melhor jogador, tentar puxar alguma coisa dele? É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. O Neymar, eu acho que ele, em determinados momentos, ele colaborou para isso, com a postura dele, aquela coisa de ficar forçando, muitas quedas. Ele ganhou uma fama mundial de ser cai-cai. Isso aí realmente prejudicou o Neymar. Mas eu acho que o brasileiro, ele também pega muito pesado com o Neymar, né? E aí tem questão política no meio, porque o Neymar apoiou um candidato, aí as pessoas já misturam tudo, porque o cara gosta de um político e não gosta do outro. Outro dia alguém falou que falou assim, o que o Neymar ganhou na carreira? Pra ele ser piada exemplo. Falei, pô, tá de brincadeira. Eu vou botar aqui no Google aqui. O que ganhou tá na carreira? brincando, não pode falar isso. Eu vou fazer o que a pessoa devia fazer aqui, ó. Neymar, títulos. Vou botar aqui. Não, mas tem que botar, porque Acho que são é inacreditável. 2 Champions, né? Neymar, títulos Uma na Champions, carreira. uma Libertadores, Olha aqui. Copa das Confederações, maior artilheiro da seleção brasileira, maior Olha aqui. artilheiro brasileiro em Champions League. É só abrir só fazer isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Só abrir. Ó, 708 jogos, 436 gols, 249 assistências, 54 prêmios individuais, 28 títulos oficiais, 21 hat-tricks, 24 gols de falta, maior artilheiro da seleção brasileira em jogos oficiais, ganhou uma Olimpíada, ganhou a Copa das Confederações, ganhou a Champions League, ganhou nada. Libertadores. Não é nada. Libertadores. Isso é uma coisa que me irrita também, sabia? As pessoas falam assim, elas criam as versões delas e acreditam naquilo que elas criam. Elas não se dão o trabalho de fazer isso aqui, ó. Dá o Google. Pesquisa, olha lá.
Ah, o Neymar não ganhou nada. O cara sai falando, mas ele não tem o trabalho de ir lá e pesquisar. Pô, ele ganhou 28 títulos, né? Porra, ele ganhou Libertadores, ele ganhou Champions, ele ganhou Olimpíada. Isso é uma coisa irritante no dia atual. As pessoas têm preguiça de se informar e acreditam naquilo que convém para elas. Sim. O cara escolhe a narrativa. Essa narrativa, isso aqui me interessa, hein? Vou nessa até o final. É isso aqui que vale. O resto fala, não é isso, meu amigo. É isso aqui. Não, isso aí não me interessa. Me interessa essa daqui. Eu vou nessa. É isso aqui que é a verdade. É isso. João, agora Tempos atuais. Trazendo agora um pouco para o futebol brasileiro, a janela de transferência, diversos clubes aí fazendo contratações interessantes nessa janela. O Corinthians foi atrás do holandês, o Memphis Depay. Isso, tá dando a polêmica. Chegou, o homem chegou. O Corinthians está devendo Deus e o mundo, também é bom a gente deixar isso bem claro. Não pagou o Cuiabá nem o Flamengo Raul, e vai pagar 3 milhões por mês pro Depay. Exatamente. Eu queria te perguntar, como que você enxerga esse movimento feito pelo Corinthians? Você acha que é muita irresponsabilidade do clube nesse momento tá fazendo esse movimento? Não, e só um parênteses no Depay, 2 milhões só no avião para trazer ele, tá? Teve isso, fretaram. Fretaram. Cara... É 2,5 mais lucro. Eu acho que é o seguinte, né? A galera gosta disso, né? Você vê que a torcida do Corinthians tá feliz e tal. Foram lá receber no avião. É uma contratação excelente, realmente. Impactante. É um grande jogador. Foi o 10, se eu não me engano, da Holanda na última Euro. Mas já não joga esse futebol há um tempo. É um grande jogador, a torcida tá feliz, isso é maravilhoso. Obviamente que isso vai render mídia, isso vai render dinheiro, isso vai vender várias coisas para o Corinthians, né? Mas eu acho que não é compatível com a situação do Corinthians você contratar um cara desse porte nesse momento. É só isso. Aí você fala isso na imprensa e aí é que eu vejo a ignorância das pessoas. O fanatismo, o fundamentalismo. Você chega na mídia e fala assim, esta contratação, neste momento que o Corinthians passa com uma dívida bilionária, não é compatível com o Corinthians. Você está falando o quê? Você está preocupado com o Corinthians. Sim. O Corinthians está dando um passo que pode trazer problemas para ele ali na frente, porque ele tem muita dívida. Você está falando algo para ajudar o Corinthians. Sim. As pessoas ficam revoltadas. Acho que tá torcendo contra. É palmeirense, tá indo contra. E aí que tá, é do magistrado, catedrático, alto executivo, até a pessoa que tem menos instrução e ocupa o cargo mais simples, todo mundo fala a mesma coisa. Então é uma ignorância coletiva, né? É o fanatismo que deixa a visão turva das pessoas. Quando alguém comenta isso, alguém está falando algo positivo, uma crítica construtiva. Não é compatível nesse momento. Claro que é legal, a galera vai encher lá o estádio, ele vai e tal. Mas e aí? O patrocinador vai pagar. Sim. Né? O Corinthians depende do patrocinador. Que também já teve uns probleminhas Não, ali tem recentemente. problema, Está tendo problema. Tá tendo. E aí, se o patrocinador não pagar? Pior, Tudo bem. a situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro não é tranquila também. Então, assim... Briga ali para não cair. É muito complicado, assim, você lidar com o fanatismo. As pessoas não enxergam. Quando se faz esse tipo de comentário, porque o Flamengo também está contratando isso. Cara, o Flamengo, ele hoje tem um faturamento de 1 bilhão e 370 milhões e uma dívida inteiramente controlada. Então, o Flamengo pode fazer isso, mas fez muito tempo sem poder fazer. Sim. E quase faliu. Entendeu? E depois foi reconstruindo a sua história e tal. Então, até o presidente do Fortaleza, da CEO do Fortaleza, o Marcelo Paz, falou, né? Que o Flamengo é um exemplo realmente de reconstrução financeira. Porque é aquilo, cara, isso vale para todos nós na nossa vida e vale para a administração de qualquer empresa, de qualquer clube. Você tem que gastar aquilo que você pode. Você está devendo no seu cartão de crédito, mas você vai lá no seu cheque especial e compra um carro novo. É isso que a maioria dos clubes faz aqui no Brasil. Aí vem as SAFs. As SAFs são soluções muito bem-vindas, mas para quem precisa. Porque as SAFs entraram em times que estavam com graves problemas e que fatalmente iriam sumir.
né? Então as SAFs salvaram esses times. É um negócio. É legal. E também pode dar certo, como pode não dar. Exatamente. No caso do Vasco, por exemplo. Existem bons e maus exemplos. A SAF do Botafogo, eu acho que é uma SAF que está sendo muito bem conduzida. A do Cruzeiro, o Ronaldo fez a primeira parte, o Pedrinho agora comprou, parece que está sendo bem feito o negócio. A do Bahia é muito consistente, o Grupo City. O Vasco foi muito infeliz na escolha da parceira e agora está procurando um novo caminho. Há coisas boas e coisas ruins. Tem clube que a SAF é boa, tem clube que a SAF não é necessária. Mas em todos os modelos, sendo SAF ou não, você tem que gastar aquilo que você tem. É a mesma coisa, nós ganhamos R$20. Aí a gente vai gastar 30. O que vai acontecer com a gente? Não vamos ficar endividado. E a gente vai quebrar. Agora, se você ganhar 20 e gastar 10 e preservar outros 10, investir, você vai ter uma saúde financeira boa. Isso é o básico do básico, que serve para tudo. Mas jogar para a galera no futebol funciona muito. Então, o cara que trouxe o Memphis Depay, que contratou o jogador, as críticas sumiram. Ele ganha crédito com a galera. Porra, o presidente trouxe o jogador. Entendeu? É tipo um analgésico. Você toma ali... Dá uma maquiada, uma né? maquiada, vamos lá. Pode dar certo? Pode. Tem tudo para dar certo? Eu acho que tem. O Memphis é um grande jogador. Sim. Mas o que eu digo é o seguinte... não é compatível com o noticiário do Corinthians. Deve ao Cuiabá, deve ao Flamengo, deve aí, deve aqui. Sei lá. Mas... o próprio Rojas, né? Saiu do Corinthians, botou na justiça, porque não recebeu e sabia que não ia receber também. Mas cada um interpreta da maneira que achar melhor, né? E tomara que dê tudo certo. A gente quer um Corinthians forte, todo o futebol brasileiro forte, todos os clubes fortes. É melhor pra gente, né? Falando nisso, Copa do Brasil voltando, né? O jogo da volta das quartas de final. Sim. Pra você, quem passa aí? Eu dei meus palpites. Inclusive, gravei um vídeo, está nas minhas redes sociais. Eu acho que nós teremos na semifinal Flamengo e Corinthians, Vasco e Atlético Mineiro. Corinthians perdeu o primeiro jogo, né? Fora. Perdeu o primeiro jogo. Joga em casa, né? O Química Arena, Memphis Depay e Carrillo estarão lá e tal. Pra Será dar uma que força, o Depay foi não, inscrito? não, estará assistindo. Tá. Estará assistindo, mas vai dar aquela energizada. Porra, chegou o Depay, tô em casa, a Fiel vai ficar os louca. jogadores ali meio pra não perder posição, eu acho que o né? Corinthians passa, acho que esse Atlético Paranaense e Vasco é bem interessante, hein, cara? Porque É o um jogo Vasco, muito difícil. eu acho um golzinho, né? Eu acho esse Rafael Paiva aí a grande revelação de treinador do futebol brasileiro desse ano. Sim. O que esse cara tá fazendo, porque ele pegou o mesmo time que estava com o Ramon Dias, que depois estava com o Álvaro Pacheco, é a mesma equipe praticamente. Porque o Felipe Coutinho ainda não jogou, né? Jogou muito pouco e não ajudou. O Souza não tem jogado, o Alex Teixeira, né? O Coutinho pediu para que ele fosse contratado, também não acrescenta muito. Então, com os mesmos jogadores que os caras tinham antes, ele fez um trabalho que arrancou com o Vasco. O Vasco se distanciou da zona de rebaixamento. O Vasco venceu recentemente o Atlético Paranaense 2 vezes seguidas. Sim. E hoje joga pelo empate. Então, eu acho que o Vasco tem uma confiança grande para chegar à semifinal da Copa do Brasil. E é muito legal, muito interessante a gente ver esse crescimento, né, do Vasco. Isso é importante para o nosso futebol, né, que todos os times estejam bem, né? E o futebol carioca num momento fantástico, né? Porque o Vasco pode chegar à semifinal da Copa do Brasil, o Flamengo está em 3 frentes, Sim. O Botafogo em 2 agora. Tem grande chance, eu acho, de levantar uma taça esse ano, ou o Brasileiro ou a Libertadores da América, né? O Fluminense é o atual campeão da Libertadores, está aí na disputa da Libertadores da América também, lutando para não cair, é algo para mim surpreendente, não imaginava que isso fosse acontecer. Então o futebol carioca, depois de muito tempo... Porque há pouco tempo se falava o seguinte, só tem o Flamengo no futebol do Rio, e é verdade. Agora não. Até por causa dessa distância do Flamengo, os outros tiveram que procurar melhorar, então o nível do futebol carioca subiu. Interessante o momento. Interessante. O pessoal lá do outro lado da Dutra fica meio... fica meio de rabo de olho, assim, meio de meio. Você falou do Fluminense ali nessa situação delicada na tabela do Campeonato Brasileiro. Com o Diniz, parecia não ter
luz no fim do túnel, ele acabou saindo. Desgastou. E chegou o Mano. Desgastou. Demorou a engrenar, mas parece que tá indo por um caminho legal, né? Com o Thiago Silva também chegando. Eu acho que a primeira coisa interessante que o Mano fez foi seguir um caminho completamente diferente do Diniz. Até porque ele é o oposto do Diniz, né? Primeira coisa que ele fez, ele rejuvenesceu o time. Porque o Diniz, ele ficou refém do vestiário. Os caras que foram contratados. Muitos jogadores com uma idade já mais avançada. Renato Augusto, Douglas Costa, e ele queria Gabriel botar todo mundo para Pires, jogar. Não dá. Não dá. Teve alguns jogos na temporada que ele meteu o Renato Augusto e Ganso juntos no meio campo. Perdeu o meio campo. E o Diniz estava preso com isso. O Mano chegou e falou, rapaziada, temos que mudar o time, vamos rejuvenescer. Então ele hoje coloca alguns desses. Coloca o Ganso, coloca o Marcelo. Você não tem mais uma concentração de jogadores com uma idade mais alta no Fluminense. Deu espaço para o Cauã Elias. Sim. O Arias e o André voltaram. O André já foi embora, mas quando o André voltou, o Fluminense melhorou. O Arias é fundamental. E mudou a forma do time jogar, né? Uma forma diferente, mais competitiva, né? Então, acho que o trabalho do Mano, eu confesso que quando foi contratado, eu falei, pô, mas será que ele é o cara? Tá sendo um trabalho excelente, muito bom. O Thiago Silva tem parcela fundamental aí? Monstro. Thiago Silva exatamente, ele é um monstro, é covardia, né? Ele é o melhor zagueiro 17 jogos levando gol. Depois que ele chegou... Ele chegou, jogou 7, não levou gol nenhum. É um nível absurdo, né? Então é claro que também a chegada dele colabora para que o Fluminense cresça, né? Fantástico, é um jogador extraordinário. João, e o Flamengo? Você acha que o Flamengo comandado pelo Tite pode render mais? Pode. E assim, quando o Tite foi contratado, eu sempre imaginei, olha, o Flamengo tem um grande elenco, um grande time, mas nunca vai dar espetáculo, porque essa não é a característica do Tite. Né? O Tite sempre teve equipes muito fortes de marcação, com defesas muito sólidas e que venciam os seus jogos de maneira eficiente. O Flamengo do Tite, neste ano, ele tem bons números, mas o desempenho está muito abaixo daquilo que pode apresentar, e a defesa, que é uma coisa que o Tite sempre prezou muito, está muito exposta, né? Sim. O Flamengo está muito mal defensivamente. Tomando muito gol de bola aérea. Muito gol de bola aérea. Então, assim, o Tite não está conseguindo fazer no Flamengo que o time seja o time do Tite, que a gente já viu tantas vezes, né? E que a galera não gosta também do time do Tite, né? E agora com a saída do Pedro, lesionado, Rapaz. O Gabigol, você acha que o Gabigol tem espaço aí para Que loucura. para retornar no time? Olha, o espaço está procurando o Gabigol, né? Fala, garoto, olha aí. Chegou a sua hora. Porque, assim, o destino está sendo generoso com o Gabriel, né? Sim. Porque o Pedro, se o Pedro continuasse, o Gabriel não jogaria. Não jogaria. Aí agora o Pedro para e só volta daqui a um ano. 3 meses finais de contrato, com momentos decisivos. O Flamengo foi ao mercado e viu que as opções que tinham eram muito caras e não compensariam. Sim. Aí olha para o elenco, você tem lá Carlinhos, que chegou para compor o elenco, Bruno Henrique, que compõe ali improvisado, mas é uma opção, e Gabigol. Aí você olha o histórico do cara. Pô, ele tem, até 2022, ele fez isso. Ô, amigão, volta aqui e é contigo. Ou seja, é a chance dele de retomar a carreira. Só depende dele. E o Tite, que não é Muito fã, né? um fã declarado de Gabriel Barbosa, vai ter que dar oportunidade para ele. Não tem jeito. Só depende dele. Agora, se ele voltar, meu amigo, vai ser uma ressurreição, uma reviravolta impressionante. Tem um amigo meu, rubro-negro, que está esperançoso que isso vai acontecer. Ele está aqui perto ali. Ele acha que algo vai acontecer. Vamos aguardar, né, os acontecimentos. Mas que realmente o destino está sorrindo para Gabigol, está, né? Final de semana tem clássico, né, Rodrigo? Vasco e Flamengo. Rapaz, eu sou fã do Verratti, hein? Porra, esse cara... Muito diferenciado, né? Putz, que jogador, né, cara? Ele não é tecnicamente brilhante, Primor, né? Mas ele é muito bom no que ele faz, né? É aquele cara matador. Dedicado, esforçado, né? Não, e a bola na área para ele é um perigo para o adversário, Sim. porque a chance dele fazer um gol é enorme. Enorme. Ele é bom de cabeça,
com os pés ali dentro da área, ele finaliza muito bem. Porra, aqui, o Ramon Dias que indicou ele pro Vasco, né? Que contratação, que jogador, Verratti. Eu sou fã do Verratti. Verratti é muito bom, cara. Muito e falando agora do Vasco também, o Coutinho tá para voltar pro time. Você enxerga o Rafael Paiva montando o Coutinho e Payet juntos nesse time do Vasco? Olha, rapaz, primeiro a gente tem que... O Coutinho, ele tem que... Chegar, né? Tem que chegar. Ele tem que jogar, né? Porque até agora, nome, história, né? Realmente é um cara que fez uma carreira bem legal lá fora, jogou na seleção brasileira. Sim. Mas o Coutinho dos últimos anos tem sido um Coutinho já de um nível mais abaixo, né? E ele está sentindo muito essa volta ao futebol brasileiro. Mas se ele voltar a jogar bem, eu acho que seria muito interessante você ter um Coutinho e um Payet juntos para criar o jogo, né? Não sei se esse é o plano do Rafael Paiva. Sim. Mas se você conseguir abastecer o Verratti, pô, já era. A chance de fazer gol é muito grande, porque ele é muito bom nisso aí, né? Sim. Muito bom. Mas o Coutinho, por enquanto, ele decepciona, né? Por enquanto, não... Por enquanto, a barreira não virou baile. Não virou baile. Ainda não Por virou enquanto. baile. Vai, ainda bem que vai virar baile, não virou ainda. Isso é perigoso. Antes um clássico ainda, a galera pegar isso aí, vai que o Vasco ganha do Flamengo. Olha, uma coisa eu garanto. Não vai ser igual o clássico do primeiro turno. Pelo contrário. Imagino. E eu diria até mais. Até nesse porque o Flamengo momento, tá muito desfalcado também. Não, né? e nesse momento o Vasco está melhor do que o Flamengo. Aí, então, eu acho que o Vasco nesse momento está melhor do que o Flamengo. O Flamengo é melhor? É melhor. Mas goleada, não acredito. Eu acho até que se o Vasco vencer o Clássico, não me surpreenderia, não. O Vasco está num momento melhor que o Flamengo. Acho que vai ser um jogo bem diferente do que foi no primeiro turno. Bem equilibrado, como normalmente foram sempre os clássicos entre Vasco e Flamengo. De vez em quando, parece uma goleada aqui, outra ali e tal. E, João, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. Boa, obrigado. Mas para a gente fechar... Os palpites da Libertadores também, né? Meu os Deus palpites do da céu. Libertadores. Deu da Copa do Brasil, falou um pouquinho de Campeonato Brasileiro, agora palpite De quem passa? Quem passa para semifinal, igual na Copa do Brasil. Vamos... Rapaz, vamos lá. Dos brasileiros, no caso, né? Pode ser todos os jogos. Posso dar as minhas semifinais, então? Isso. Pode. Exatamente isso que a gente queria. Vamos lá, então, já para resumir. Tem que ligar pro BOP, hein? Pro BOP fazer o policiamento no Newton Santos e no Maracanã. Rapaz. Porque eu acho que vai dar Flamengo e Botafogo na semifinal da Libertadores da América. Pelo amor de Zica e pelo amor de Garrincha. Rapaz, o que vai ser isso, hein? Gabriel Barbosa vai jogar. Rapaz. Eu acho que dá Flamengo e Botafogo. Meu Deus do céu. River Plate e Atlético Mineiro. Fechou o seu palpite também? Rodrigo É a final gosta. dele, é a final dele. Apresentador. Não, essas são as semifinais. Não, mas a final dele é, Qual é a sua, Flamengo e River Plate. Flamengo e River Plate. Se quiser palpitar a final também. Eu acho que vai ser River contra Flamengo ou Botafogo. Flamengo e Botafogo, rapaz. Bicho pega. Bicho Claro pega. que assim, né? Esse é um palpite. Porque o Botafogo tem um São Paulo pela frente, um time pesado, tradição. E o Flamengo tem o Pearol, o uruguaio, que não é mole. Pelo contrário, o Flamengo nunca venceu o Pearol em Libertadores. Mas eu acho que Flamengo e Botafogo passam e vão fazer um encontro histórico. Da altura dos dois times. Nossa, vai ser o maior Flamengo e Botafogo da história, né? Sim. Já tivemos uma Sem final dúvida. de campeonato Essa história brasileiro, mas, porra, semifinal de Libertadores, meu Deus, eu não sei se a decisão é no Maracanã ou no Newton Santos. De qualquer maneira, tem que chamar o BOP para... Também tem essa dúvida aí sobre. Não sei, porque pelas campanhas ali, não sei se o Flamengo tem a melhor campanha, ou o Flamengo, ou o Botafogo. O Flamengo tem a melhor campanha? Botafogo? Quem tiver uma melhor campanha na fase de grupos vai decidir. Em casa. Rapaz. Textor contra Landim. Que louco, que maluquice, hein? Se preparem. Recomendo que façam um check-up, né? Procurem os médicos e tal, para fazer um exame, aquela coisa toda, ver se está tudo bem. E vamos ver aí o que vai dar. Vai ser interessante.
É isso, João. Foi uma honra te Obrigado, receber meu amigo, aqui. obrigado. Falei bastante coisa, hein? Foi um papo legal Papo aqui, show de né? bola. Acho que tem muita coisa Galera legal vai aí. curtir, tenho certeza disso. Obrigado, sucesso Valeu, pra vocês. muito obrigado novamente. Viu? Prazer é todo Tudo de nosso, bom, João. obrigado, meu amigo, obrigado. Felicidade. E você que nos acompanhou até aqui, lembre-se de se inscrever no nosso canal, ativa o sininho, compartilha aí a gravação com o João. E, pô, galera, continue nos ajudando. A gente quer trazer transmissões de jogo aqui pra você. Eu narro, o Rodrigo comenta, eventualmente a gente traz um convidado também. Então é super importante que você se inscreva no nosso canal para ajudar a fortalecer cada vez mais. Valeu, tamo junto. Valeu, galera. Até a próxima. Obrigado aí a todo mundo que ficou até o final do vídeo. Já compartilha o vídeo aí com seu amigo, com a sua amiga. Manda pra todo mundo, que a sua ajuda é sempre bem-vinda. Tamo junto, até a próxima.